seja f de x igual x menos 1 para todo x menor ou igual a 3. E 3x menos 7 para todo x aqui é menor que 3, tá? Não é 2, é 3. Tem um erro aí. Digitação. Calcule. Item A. Limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Limite de f de x quando x tende a 3 pela direita. E o limite de f de x quando x tende a 3. Item B. O limite de f de x quando x tende a 5 pela esquerda. O limite de f de x quando x tende a 5 pela direita. E o limite de f de x quando x tende a 5. E item C, esboce o gráfico de f de x, tá bom? Então, vamos lá resolver essa questão. O item A primeiro. O item A, ele quer o limite dessa função, né? A esquerda e a direita de 3. A gente vai começar com esse aqui, que é a esquerda de 3. Então, vai ser o limite de f de x quando x tende à esquerda de 3. Quando é a esquerda de 3 é o quê? São os valores menores que 3. Quando é que essa função tem valores menores que 3? Menores que 3 está aqui, ó. Bem aqui. Menores que 3. Quando a função, o domínio da função são x menores que 3, ela é definida por x menos 1. Então, aqui vai ficar o limite de x menos 1 quando x tende a 3 pela esquerda. Aqui eu aplico a propriedade da função do primeiro grau, né? O limite de mx mais n quando x tende a A, que vai ser igual a 3 menos 1, que vai ser 2. Tá aqui o limite à esquerda de 3. Agora, a gente vai analisar o limite à direita de 3. Então, vai ficar o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita. A direita de 3 são todos os valores maiores que 3. Maiores que 3 aqui, ó, está aqui, ó, todos os valores maiores que 3. E ela é definida por 3x menos 7. Aí vai ficar o limite de 3x menos 7 quando x tende a 3 pela direita, ó. Aqui aplica a propriedade da função do primeiro grau, né? Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 menos 7. 3 vezes 3, 9. 9 menos 7, 2, né? Então, ficou 2. Então, aqui, o que a gente tem? Que o limite à esquerda de 3 é 2. À direita de 3 é 2. E ele pede também aqui, no item A, o limite de f de x quando x tende a 3. Se o limite de f de x à direita de 3 é igual ao limite de f de x quando x à esquerda de 3, que é igual a 2, logo o limite de f de x quando x tende a 3 é igual a 2, ok? Então, esse foi o item A, as 3 solicitações aí, essa e essa. Agora, a gente vai para o item B, ok? Então, vamos para o item B agora. No item B, é solicitado o limite de f de x à esquerda de 5, à direita de 5, e quando x tende a 5, a gente vai começar com a esquerda de 5. Então, o limite de f de x quando x tende a 5 pela esquerda. À esquerda de 5 são todos os valores menores que 5, mas aí a gente tem que ver onde se encaixa no domínio dessa função. O domínio dessa função está aqui, ó. Vou fazer bem aqui.
menos infinito, mais infinito. Ela tem uma divisão do domínio em 3, né? Tá aqui, ó. 0, 3. Ela tem essa divisão do domínio. Então, para cá, menores que 3, menor ou igual a 3, é isso aqui, né? X menos 1. X menos 1. E de 3 para mais infinito, maiores que 3, ela é o quê? Ela é 3x menos 7. Tá aqui o domínio dessa função. O 5, ele se encontra onde? O 5 tá aqui, ó. O 5 tá aqui. Então, o 5 se encontra nessa região aqui. A esquerda de 5 e a direita de 5 eu vou ser interpretada por essa função 3x menos 7, ok? Então, vamos lá analisar o domínio da função. Então, aqui vai ficar o limite de 3x menos 7, quando x tende a 5 pela esquerda, né? Pela esquerda, que vai ser 3 vezes 5 menos 7. 15 menos 7 vai dar 8, né? 3 vezes 7, 15. 15 menos 7, 8. O limite de f de x, quando x tende a 5 pela direita, é quem? É o limite também de 3x menos 7, quando x tende a 5 pela direita. Por quê? Tá bem aqui, ó. Vou até mudar de cor. Tá aqui, ó. A esquerda de 5 e a direita de 5 está dentro desse intervalo representado por 3x menos 7. Então, vamos lá. A direita de 5, então, vai ficar 3 vezes 5 menos 7, que vai dar 8, ok? Então, se o limite à direita de f de x, quando x tende a 5 pela direita, é igual ao limite de f de x, quando x tende a 5 pela esquerda, que foi igual a 8, logo, o limite de f de x, quando x tende a 5, é igual a 8, ok? Então, tá aqui o que a questão solicitou. Solicitou isso, solicitou isso, solicitou isso no item B, né? No item A já foi feito, que tá aqui, né? Que é esse aqui. E agora a gente vai para o item 6, posse o gráfico de f de x. Então, vamos lá para o item C, que é o gráfico dessa função. Então, essa função, ela tem uma divisão do domínio em 3, tá? Em ponto 3. E eu vou fazer aqui a minha tabelinha. Então, vamos lá fazer nossa tabelinha. XY, o 3 vai ser aqui, tá? Que é a divisão do domínio dessa função. Então, eu vou pegar valores à esquerda e à direita de 3. A esquerda de 3 menores que 3. Então, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? A direita de 3, eu vou pegar aqui, olha, 3,1, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então, vamos lá fazer. Aqui, até 3, ela é definida como até 3 por x menos 1. Então, até aqui, ela vai ser definida por x menos 1. E acima de 3, ela vai ser definida por 3x menos 7, né? Então, vamos montar nossa tabelinha aí.
Então, menos 4. Quando x é menos 4, com menos 3 vai me dar menos 5 bem aqui, ó. Menos 5. Deixa eu apagar aqui essas pontinhos. Então, menos 5. Menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. 0 com menos 1 vai dar menos 1. 1 e menos 1 dá 0. 2 e menos 1 dá 1. 3 e menos 1 dá 2. Acima de 2, ela já é por 3x menos 7. Então, 3,1, vou fazer aqui na calculadora, 3 vezes 3,1 menos 7. Vai dar 2,3. 3 vezes 3,5 menos 7. Vai dar 3,5. 3,4, ou 3 vezes 4 menos 7, dá 5. Vamos lá. 3 vezes 5 menos 7, vai dar 8. 3 vezes 6 menos 7, vai dar 11. 3 vezes 7 menos 7 dá 14. E 3 vezes 8 menos 7, que dá 17. Ok? Deixa eu só ajeitar aqui esse 8. Pronto. Fazer o gráfico da função, como ele pede aí para esboçar o gráfico da função. Então, primeiro ponto, menos 4 em x e menos 5 em y. É esse ponto aqui, ó. Então, vamos marcar esse ponto bem aqui. Segundo ponto, menos 3 em x e menos 4 em y. É esse ponto bem aqui. Segundo ponto, terceiro ponto, né? Menos 2 em x e menos 3 em y. É esse ponto bem aqui. O quarto ponto, menos 1 em x e menos 2 em y. É esse ponto bem aqui. Pronto. O outro ponto é 0, né, em x e menos 1 em y. E menos 1 em y tá bem aqui, ó. Menos 1 em y. 2 em x e 1 em y. 2 em x e 1 em y. 2 em x e 1 em y. É isso aqui. Bem aqui. Depois, 3 em x e 2 em y. 3 em x e 2 em y. É isso aqui. Bem aqui. Pronto. Então, aqui foram esses pontos aqui até 3. Acima de 3, já vamos fazer aqui, ó. Em 3,1 é 2,3. Então, 3,1 é mais ou menos por aqui, ó. Bem, vou aumentar aqui, ó. 3,1. E ele deu 2,3. Eu vou marcar com uma cor vermelhinha, tá? Bem aqui assim, pronto. Aqui a borracha. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. O outro ponto. 3,5 em x, né? E 3,5 em y. Foi isso mesmo?
3 vezes 3,5 menos 7. 3,5, 3,5, 3,5. Então, vamos lá marcar. Então, é 3,5 bem aqui, ó. Metade entre 3 e 4. E esse aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Tá? Então, aqui que é o ponto 3,5 e 3,5, tá? Agora, o outro ponto. 4 e 5, né? 4 em X, 5 em Y. Ou 4 e 5, desfaça. Tô pegando. É 5 em Y. É 5 em Y. E 4 em X, que tá bem aqui, ó. É esse ponto aqui. Marcar de vermelhinho lá também o pontinho. O outro ponto é 5 em X e 8 em Y. 8. Tá aqui. É esse ponto. Marcar de vermelhinho também. Tá? O outro ponto é 6 em X e 11 em Y. 11 em Y tá aqui. E 6 em X, só subir isso aqui. Depois vem 7 e 14, né? 7 em X e 14 em Y. 7, 14, tá aqui o 14. Cadê o 7? Tá aqui. Vou apagar isso aqui. Tá aí o ponto 7. E o último, 8 e 17. Vou marcar aqui o 8 e 17. Meio torto. Oito e 17. Aqui eu tenho equação de duas retas, tá? A primeira reta tá aqui. É essa daqui, tá bom? Eu vou unir aqui os pontos. Que é a do x menos 1, tá? Que é a do x menos 1. A outra 3x menos 7 é essa outra reta aqui, ó. Ok? Então, aqui o gráfico da função que foi solicitado, ok? Os limites, tá? Limites à esquerda e à direita de 3 e em 3, os limites à esquerda e à direita de 5 e o limite em 5 e o gráfico da função. Então, aqui, ó, ele pede o em 3. Esse primeiro limite que ele pede aqui, ó, tá aqui, é em x indo a 3, que é esse ponto aqui, ó. Ele vai tender a 2, não importa se eu vou à esquerda ou à direita, ele vai tender para 2, ok? Deixa eu só mudar a cor aqui. Tá aqui, ó. Em 3, eu vou tender para 2, bem aqui, ó. Não importa se eu vou à esquerda ou à direita de 3, eu vou tender para 2. Tanto por essa curva como por essa curva.
O outro que ele pede é em 5, bem aqui, ó. Eu vou, então, tender para 5, a esquerda e a direita para 5. E 5, o ponto, tá aqui, ó, ele vai tender para 8. Então, eu venho por essa curva à direita e à esquerda, ó. Então, por essa curva aqui, tá? Que é 8.